Gente, o programa Roda de Mulheres está falando hoje diretamente da Bienal Internacional do Livro, que traz um tema super potente: das fogueiras ao fogo das palavras, mulheres, resistência e literatura. Não perde, entra na roda com a gente. Essa voz não é só minha, é da força da união, da mulher negra indígena que sustenta a tradição, da anciã que é parteira, da pajé, da benzedeira, mulheres que aqui estão. Olá, estamos começando Roda de Mulheres, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o nosso espaço é diferente, estamos falando diretamente da Bienal Internacional do Livro e já começamos com essa voz potente de Aurita Tabajara. A Bienal hoje traz um tema que é muito importante, que é para nós mulheres, que é da fogueira ao fogo das palavras, mulheres, resistência e literatura. E a gente está recebendo hoje a Maura Isidório, que é a coordenadora geral da Bienal, e essa voz potente e maravilhosa que vocês ouviram, que é da Aurita Tabajara. Maura, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi gestada essa Bienal. Lana, uma felicidade falar sobre esse tema, porque em abril de 2023, para você perceber o quanto a gente trabalha com antecedência na Bienal. Então, quando foi indagado pela secretária Luísa se eu já tinha pensado sobre a Bienal, eu disse sim, eu já pensei. 15 edições, penso que devemos falar sobre as mulheres que escrevem, sua luta, sua resistência, sua persistência, todas que nos antecederam e que permitiram a nossa presença de uma forma bem atuante, com protagonismo no século XXI, porém, não podemos esquecer da luta. E aí, por que esse tema? Sabemos que a história nos diz que muitas mulheres não tiveram acesso à educação, ao pensar, ao se expressar, principalmente ao escrever e ao publicar. E sabemos que escritoras que hoje consideramos literatura clássica, na sua época não puderam publicar com nome feminino. E aí tiveram que publicar com nome masculino. Algumas puderam, inclusive, reverter, né? Mas outras não, ficaram no apagamento, na invisibilidade, não foram nunca reconhecidas e publicadas com o seu verdadeiro nome. A história apagou esses nomes, né? Inclusive, a questão das fogueiras remete muito às mulheres que foram mortas, porque eram mulheres de saberes, eram mulheres inteligentes, eram mulheres que eram à frente da sua época. E assim, eu acho interessante esse tema, porque ele traz também essas histórias, não é? Exatamente, Lana. A partir daí, quando a gente já tem as curadoras, né, o diálogo para se chegar, e aí, como vamos nomear todo esse pensamento? As curadoras chegaram a esse tema, por quê? Porque elas pensaram que na Idade Média algumas mulheres foram consideradas inadequadas para o seu tempo, exatamente por conta dos seus saberes, dos seus fazeres, então não foram aceitas e foram levadas às fogueiras. Então, foram assassinadas, né? Assassinadas. Acho que a gente tem que falar as palavras como elas são. Exatamente. Para que as pessoas foram mortas. Né? Foram mortas. Foram mortas. E aí, Lana, a partir daí, essas fogueiras, esse tema, por isso que o subtítulo é imprescindível, né? Das fogueiras ao fogo das palavras, mulheres, resistência e literatura, porque dentro do recorte da Bienal do Livro, nós estamos falando, inclusive, das mulheres que escrevem e que resistiram a tudo isso. Então, é importantíssimo realçar, né, toda essa travessia de luta e que estamos aqui porque muitas nos antecederam, não se calaram, não se conformaram e fizeram toda uma movimentação, né, de muita luta para que eu, você e a Aurita estejamos aqui na TVC. E que bom, né? Graças a Deus, que essa luta, que elas não desistiram da luta, né? Agora, a gente fala das mulheres que passaram por todo esse processo, tiveram que colocar seus nomes como se fossem homens.
A gente está falando muito das mulheres brancas, né, e das mulheres hétero, mas quando fala-se das mulheres indígenas, essa luta ainda é mais crucial, não é assim? As mulheres indígenas, não diferentemente das outras mulheres, né? Mas parece que por ser indígena, a sociedade não indígena enxergava naquela época da minha avó, que tem 96 anos, muito pior do que agora, como uma mulher incapaz de tudo. Escrever, então, não escrevia. Como se a mulher indígena não tivesse raciocínio, não pensasse, não tivesse capacidade de sabedoria para colocar no papel, né? Então, as gerações, elas começam a acordar, as mulheres começam a acordar e começam a escrever, né? Eu já vou fazer 50 anos e a minha geração é a geração que acorda mesmo, que põe lenha nessa fogueira das palavras e começa a colocar no papel. Então, estar na Bienal hoje para mim é de extremamente importância, né? Com esse tema, por ser uma mulher indígena, nordestina, sapatão, cordelista, fazendo parte de um bocado das minorias aí. E ser uma mulher LGBT também traz algumas questões, não é isso? Sim, muitas. Como é que você faz para conseguir driblar, eu diria assim, esses preconceitos que se tem com relação a tanto a mulher indígena, que ainda tem, lamentavelmente, e com relação à mulher LGBT? Vou tentando através das palavras, da poesia, né, do que eu escrevo. Eu digo que eu vou escrevendo, desafiando aquilo que me desafia. Não é para desafiar ninguém, mas é aquilo que me desafia. Porque eu escuto muitas histórias. Minha avó é uma grande contadora de histórias e ela conta que na época dela já existiam mulheres que gostavam de mulheres, os trans, os homens que gostavam de homens, só que não podia falar. Se eles falassem, eles já tinham, todo mundo já tinha a questão da tentativa de apagamento da própria língua, da própria cultura, dos rituais. Aí a questão de gênero era muito pior. Né? Se isso é pecado, aí chega a igreja, o cristianismo e diz que é pecado, né? O homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem. Se for a mulher com mulher, o homem com homem, você vai para o inferno. E aí quando eu cresço, que eu começo a ouvir essas coisas, eu fico, então eu quero ficar nesse fogo do inferno, porque pensa num fogo bom, né? É você ser feliz do jeito que você quer ser. Isso não vai diminuir nada da minha cultura, das nossas tradições. Pelo contrário, quem está feliz, a voz ela ecoa muito mais longe, com muito mais potência, né? Porque você fala de quem você é verdadeiramente, isso é muito importante. E falando em vozes, são várias vozes que ecoam nessa Bienal, né? Vozes plurais, vozes de mulheres LGBT, de mulheres indígenas, de mulheres pretas. Sim, lembrar que, por ser uma política pública, nós temos um compromisso com as pessoas da nossa sociedade. Então, cada vez mais, Ana, a Bienal ela é encorpada e é com muita substância nas políticas culturais do nosso estado. De que modo? Trazemos isso na pluralidade. A partir da nossa curadoria, você percebe que tem uma mulher indígena, uma travesti, uma mulher negra e uma mulher mais ligada ao meio acadêmico. Então, essa diversidade e pluralidade, ela começa desde a curadoria. Os nossos coordenadores e coordenadoras de espaços também passam por essa diversidade e pluralidade, nossas pessoas convidadas e as pessoas que trabalham conosco. Então, de forma muito integral e muito diversa, que a gente pensa a Bienal. Não é só as pessoas convidadas, mas é tudo. Todas as pessoas que são convidadas passam por esse nosso olhar de sensibilidade
mas essa sensibilidade eu quero reforçar que não é gratuita, ela vem da força das pessoas, da luta das nossas pessoas, que fazem com que a política pública perceba esse movimento, perceba essa necessidade e a partir daí isso é incorporado às políticas culturais, consequentemente incorporado às políticas de livre leitura, para reforçar a bibliodiversidade, né? O que está sendo publicado atualmente, quais são os novos olhares, né? A partir daí a literatura indígena com muita força, a literatura LGBTQI, a literatura feita pelas pessoas negras, só para dizer que o que antes tinha um olhar muito centrado na pessoa branca, na pessoa no processo de colonização, agora não, a gente tem esse olhar muito diverso e plural. A política pública precisa espelhar as necessidades da sociedade. As políticas públicas, elas são muito importantes nesse processo. Agora, observo também que a questão dos coletivos, que hoje as mulheres elas estão se juntando muito em coletivos, né? Coletivos de literatura. Isso também fortalece o movimento. Muito, e foi ótimo você ter falado nisso. Por quê? Porque tem o coletivo Mulherio das Letras Ceará, que eu acompanho com muita proximidade, né? Nós temos articuladoras como a Lucilene Façanha, a Patrícia Cacau. Então é um coletivo nacional, mas que tem as suas vertentes nos estados e fora do Brasil. É internacional, inclusive. Inclusive internacional. E aí, com publicações, é um coletivo que faz com que você se perceba como mulher, que pode mudar a sua vida, que pode mudar por meio da escrita. É um movimento que eu valorizo demais, porque tem esse olhar, o olhar do saber quem você é, saber o que você é capaz, saber como você pode mudar, se mudar e a partir daí mudar, cooperar com um novo olhar para a sociedade. Também tem os clubes de leitura, Lana, muitos clubes de leitura que são coordenados por mulheres que estão aí movimentando a cena do livro, da mediação literária no nosso estado. Só reforçando que essas pessoas elas participam de forma ativa nas feiras literárias do Ceará e toda a movimentação literária do nosso estado. Isso aí é efervescente, não é isso? E é importante, é muito gostoso de ver esses movimentos e ver como eles estão se expandindo, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo também, né? Você vê assim o movimento, esse que a Cacau tá coordenando, tá à frente, é um movimento que começou devagarzinho e hoje já se estende para outros países, né? A Aurita também, que também já tem participação em outros lugares também, não é assim, Aurita? Sim, no Brasil e também fora do país. A literatura tem me levado aí longe, a conhecer outros lugares, a ecoar sua voz bem longe. Ah, sim. Em abril desse ano eu fui para Colômbia, para FLIB, né? A Feira Internacional do Livro de Bogotá, representando a literatura indígena brasileira. Quando eu recebi o convite, eu parei, né? Sou eu mesmo, gente? Será que não erraram de telefone, né? Não, é você mesmo, é a Aurita Tabajara. Então, aí quando eu chego na Colômbia, tá a Eliane Potiguara. Então, a Eliane Potiguara, que é de uma outra geração, a Eliane Potiguara tem 70 e algumas coisas, e eu já de uma geração mais... Então, esse encontro, para mim, é extremamente grande, importante, porque não é só a minha voz, né? São vozes que vieram muito antes de nós e vozes, uma responsabilidade para que as novas gerações e essa voz consiga também inspirar essas novas gerações. Então, e vamos assim, a Aurita, ela foi a primeira mulher indígena cordelista, mas a gente vai saber mais sobre isso no próximo bloco, a gente volta já já. Vou contar-lhe um segredo que aprendi como enredo recitando em poesia de um grão que foi plantado, cultivado e germinado
para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para nossa educação. Um velho quem me contou sobre o grão que já brotou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça, martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer. Vai que esse grão não fica? É isso! Estamos de volta com Roda de Mulheres, direto da Bienal Internacional do Livro. E aqui com a Maura, que é a coordenadora geral da Bienal, e a Aurita, que vocês acabaram de ouvir, o cordel maravilhoso. E falando em cordel, a Aurita, ela é a primeira cordelista, a primeira mulher que escreve cordel no Brasil, é assim? Segundo as pesquisas, é assim, né? Eu escrevo desde muito pequenininha. Começou aos 6 anos? 6 anos de idade, em casa. Eu sou uma indígena autodidata, não fui para a escola para aprender a ler e escrever, né? Aprendi em casa, através dos sonhos, porque ninguém da minha família sabe ler e escrever, os mais velhos. Me contaram que você começou ali já fazendo rimas aos 6 anos, é verdade isso? É verdade, é tanto que quando eu fui para a escola, eu tive muita dificuldade de ser alfabetizada no formato da escola, porque eu já sabia ler e escrever na rima, então tudo eu queria rimar, tudo eu queria escrever através da rima, então eu era vista como a menina danada na escola, ficava de castigo toda semana, e foi nesse castigo que nasceu o meu primeiro texto, aos 9 anos de idade, O Grão, que foi um pedacinho desse que eu recitei agora. E você ainda traz ele ainda hoje? Esse que eu recitei agora foi eu. Ainda é quando você tinha 9 anos de idade. A minha visão de educação quando eu tinha 9 anos de idade. Olha, a Aurita, ela é aqui do Ceará, é de Poeiras, mas ela foi para São Paulo há uns 16 anos, não é isso? Não, eu fui para São Paulo em 2009. Tem 16 anos. Né? Como é que foi essa saída? Entrar nesse mundo totalmente diferente, desconhecido, você passou por muitos Nossa, passei, olha, daria assim uns 3 programas para falar só dessa história da minha ida para São Paulo, mas foi uma experiência que não me desincentivou a desistir dos meus sonhos, dos meus objetivos. Essa ideia de sair do Ceará, sair de Poeiras, direto para São Paulo? Eu sou uma mulher que nunca quis ficar casada. Eu digo que essa palavra eu sempre erro na minha boca. Não queria ficar cagada, né? Então, sempre erro na boca. Casada. E aí, chegou um momento assim que não deu, como a gente tem as nossas leis internas de dentro da aldeia, do próprio povo, eu tentei separar, mas eu tinha 2 crianças pequenas, uma de 3 anos e uma de 6, então eu não podia separar ali e levar as crianças, por conta da nossa cultura, que eu acho válido isso, né? Então, e chegou um momento que eu falei assim, não, eu tô morrendo aos poucos e eu vou sair daqui, não da aldeia, sabe? Mas do casamento. Eu não queria estar casada, eu queria... na minha casa, aldeia, povo, cultura, que sempre fui muito apaixonada pela nossa cultura, sempre fui uma incentivadora da cultura do meu povo, mas que eu não estava feliz. Então eu resolvi chutar o pau da barraca, como diz minha avó, e ir embora para a maior cidade do país, São Paulo. Eu fui fugida. Ah, você foi fugida? Eu fui fugida. Muita coragem, hein? Fui fugida e fiquei em situação de rua por quase 3 anos. E depois, é uma longa história, tem o livro que eu termino de contar, eu termino de escrever O Coração na Aldeia e Pés no Mundo, é autobiográfico, Coração na Aldeia e Pés no Mundo. Eu termino a escrita desse livro em situação de rua e depois a minha avó diz que eu sou igual pinto da merda. Eu tô infeliz e tô feliz ao mesmo tempo. Tipo, eu tô triste e tô buscando algo para me sair dessa tristeza. Eu sempre fui assim. Então, nas ruas, muitas pessoas perguntam: tu se prostituiu, tu usou droga? Não precisei fazer nada disso, porque eu sempre acreditei numa espiritualidade que a gente tem, nessa ancestralidade forte, nessa conexão que a gente tem com a natureza, que outras formas de viver e de entender os obstáculos da vida sem precisar usar droga ou se prostituir, né? A sua base, ela é forte, então, né?
E aí eu tenho uma conexão muito forte com a minha avó, então eu sempre ouvi a minha avó em pensamentos, que eu sabia que a minha avó, ela não sabia onde eu estava, mas ela sabia que eu estava precisando dessa conexão dela para fortalecer o que eu estava precisando naquele momento. Então, depois de quase 3 anos, eu encontrei mulheres incríveis, poderosíssimas, que me ajudaram a sair, porque você precisa querer e é difícil sair sozinha. Então, mulheres que me ajudaram a sair, a me reerguer, e hoje eu tá com um nome internacional e voltando para o Ceará, para a Bienal Internacional do Livro, lançando livros. Origens, né? Pois é, mas foi um caminho. Agora você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que tem muito a ver com essa Bienal, que é a questão das mulheres, uma segurando na mão da outra, né? Exatamente. A importância desse tema, ele se fica mais forte, porque ele tem que representar exatamente essa luta, sabe? Esse movimento do Mulherio das Letras já fala sobre isso, sobre congregar mulheres, esse compartilhamento de informações para nos fortalecer. E aí, por isso que ele engloba as mulheres indígenas, as mulheres negras, tudo isso, porque isso faz com que nos fortaleça. No próprio movimento Mulherio das Letras também tem mulheres escritoras indígenas, tá? E todas essas lutas e campanhas que a gente vê, e clubes de leitura, fazem parte desse processo de fortalecimento, tá? Então, a Bienal, ela nasce dessa necessidade de dizer, precisamos nos unir. Para retaliar alguém? Não, é exatamente porque a gente precisa dar um novo sentido para a vida, um olhar mais plural, mais diverso, mais respeitoso, para dizer que para ir adiante nós precisamos estar juntas e juntos. O olhar masculino durante muito tempo foi muito isolado, e que eu estou aqui e vocês não nos interessam. E esse olhar aqui é olhar para dizer que, olha, precisamos seguir todas as pessoas, porque senão a gente vai se exterminar, né? É sobre esse olhar. É o olhar coletivo, é o olhar que agrega, é o olhar da ancestralidade, é o olhar da resistência, é o olhar de dizer, olha, vamos acordar para a vida. Tá na hora de acordar, senão a gente não iremos adiante. Então é um olhar muito de vida. Senão são mais, sei lá quantos anos aí de luta, né? Eu estava pensando, assistindo... Tem uma lei agora do presidente da República, que já faz 2 anos, que ele é para igualar os salários das mulheres, que tem a mesma função. E teve uma pesquisa do governo mesmo, que saiu agora, e que diz que depois de 2 anos ainda existe uma defasagem grande. Então, assim, você fala que essa Bienal foi por conta dessas lutas, a gente fica pensando, pô, essa luta já vem de tantos séculos, de tanto tempo, e a gente ainda continua nela e às vezes reivindicando praticamente as mesmas coisas, né? Que é a questão da igualdade de gênero. Como é que vocês enxergam isso? Lana, quando nós sabemos do todo o nosso esforço, do tanto que a gente se esforça, mas sabemos, as pesquisas indicam essas desigualdades, o feminicídio, não é à toa que precisou ter uma lei Maria da Penha, né, para falar sobre esse feminicídio, porque antes você podia matar livremente, você nem ligava. A própria história da Maria da Penha, que esteve conosco na Bienal, né, do livro Sobreviver e Posso Contar, diz exatamente isso, o direito de matar e se achar que tá tudo bem, né? Então, a partir daí... Ela passou por isso, Passou por isso, né? E foi por conta da luta dessa mulher, que é o antes e depois, né, para a criação dessa lei. O antes e depois de tudo que Maria da Penha sofreu e sofre, né? Porque há as consequências, mas ela fala sempre de não se deixar abater, e fala da fé, né? Do quanto a Aurida, quando fala dessa fé, dessa força que liga essa conexão com a avó dela. Então nós temos muito essa conexão com os nossos ancestrais, com aquilo que a gente acredita, independente do nome, Lana, mas aquilo que a gente acredita. E aí essas lutas, a gente falou de várias coisas aqui, né? Falou de tempos imemoriais, quando nem se tinha o direito à herança porque nascia mulher. Falou do tempo que não se publicava com o nome de mulher. Falamos do tempo da Idade Média, que se ia ao fogo ou se matava na fogueira porque você não era adequado para um tempo. Falamos de um tempo bem mais recente, de
Júlia Lopes de Almeida, que pensou uma Academia Brasileira de Letras, não pôde ter acesso. Falamos das mulheres indígenas, das mulheres negras, que foram massacradas, dizimadas. Então são tantos enfrentamentos que essa Bienal não dá conta, mas ela que chama para dizer: vamos acordar, meu povo, vamos acordar, né? Então são lutas, e eu digo sempre, Lana, essa das fogueiras ao fogo das palavras se atualiza sempre, sabe? Tanto o fogo, as fogueiras que nos queimam de outros modos, como também o nosso coração que se aquece para a luta, sempre de forma renovada. Então, assim, claro que não queremos ser uma luta eterna, mas sabemos que ainda precisamos lutar muito. E essa situação que você falou da não paridade de salários é uma realidade infeliz que ainda nos acompanha. E você, como é que você enxerga isso? Eu enxergo que a gente está nessa rede de fortalecimento entre mulheres para que isso possa... Sei lá, eu tenho um poema que eu digo que daqui a um tempo a mulher ela não vai mais precisar gritar para se livrar do agressor, porque vai ter outras mulheres fortes ao seu redor que não vai deixar isso acontecer. E eu escuto a minha avó dizer que para os final dos tempos, quem vai dominar toda essa potencialidade do mundo são as mulheres. Não porque a mulher vai se vingar do homem, tipo, vai fazer com que os homens fizeram antigamente, querendo matar todo mundo, as mulheres. Não que a mulher vai fazer isso, mas ela vai fazer isso com sabedoria. Né, que a inteligência e a sabedoria, elas são diferentes, mas elas precisam caminhar juntas. E a mulher, nós somos muito inteligentes. Então a gente vai mudar isso de uma forma inteligente, potente e que de uma forma que as pessoas não enxerguem que ninguém está querendo ser inimigo dos homens. A gente não quer ser inimigo de ninguém. A gente quer igualdade, a gente quer caminhar juntos, lado a lado, né? Verdade. E a literatura, ela é uma ferramenta importante nesse processo. Literatura feita por pessoas fala sobre vida e para a vida. Literatura é uma das linguagens artísticas que, Lana, sou suspeita, eu considero uma base para o desenvolvimento humano e para as outras linguagens artísticas, né? O roteiro do cinema passa por a escrita e quantas sensibilidades são despertadas a partir das leituras, da literatura, e sou muito uma pessoa da política pública do livro leitura porque eu acredito. Eu acho que a Aurita também vai concordar. As nossas histórias, são histórias diversas, plurais, mas vindo do sertão dos Inhamuns, de uma família de pessoas analfabetas, sem recurso financeiro, e hoje eu sou uma pessoa que estou na política pública do livro leitura porque eu acredito no poder da palavra, na palavra falada, na palavra escrita, e a linguagem de literatura fala ao meu coração. E transforma, não é isso? Transforma, são várias possibilidades, Lana. A partir de acessar um livro, dessas leituras, a partir de uma mediação literária, a gente enxerga uma nova forma de viver. São novas possibilidades. Eu não estou falando sobre aquisição de dinheiro. Eu estou falando de aquisição de formas de vida, de desenvolver meios de enxergar novas possibilidades. E falando nisso, voltando um pouco aqui para a Bienal, nós temos muitas rodas de conversa, está efervescente aqui o movimento, né? Quero até te parabenizar pela organização, que está maravilhosa, está muito bem organizada, está bonito, chega aqui querendo ver tudo, mas a gente vai saber mais detalhes no próximo bloco, a gente volta já já. Nasci em 77 antes do amanhecer. A parteira foi me benzer, assim conta a minha avó, que eu abri um olho só, disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão, sorrindo bem satisfeita e com um olhar de perfeita. Eu já nasci sapatão. Olha aí,
Estamos aqui na Bienal Internacional do Livro com essas duas maravilhosas aqui, falando sobre ancestralidade, sobre resistência, sobre poder da palavra, poder da escrita. Estamos acendendo o nosso fogo aqui, né? Esse fogo maravilhoso. Falando nisso, você esteve aqui apresentando, lançando esse livro, A Árvore do Caju, não é isso, Aurita? Você pode falar um pouquinho desse livro? Deixa eu mostrar aqui. A Árvore do Caju. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês sabem, o público, por que o caju nasce de cabeça para baixo? Gente, é uma boa pergunta. Aí eu não sei, Lana, você sabe? Não sei. Então, pois por que ele nasce de cabeça para baixo? Não vou dizer porque é o que eu conto no livro, A Árvore do Caju. Tem que ler o livro, meu povo. Esse livro é um desafio, porque todos os meus livros são literatura de cordel. Esse é o meu primeiro desafio contando uma história contada como a minha avó conta, né? Sobre o primeiro pé de caju, como a gente acredita que ele nasceu e é o fruto extremamente sagrado que é o que faz o nosso mocororó. Então ele está aqui na Bienal, no estande da Ciranda na escola, né? Na Ciranda Cultural. Pronto, então é só você chegar aqui na Bienal e já pode adquirir esse livro aqui e muitos outros que são tão importantes e maravilhosos e transformadores, não é isso? Além desse livro, muitos dos teus livros estão como paradidáticos, como nas escolas, não é assim? O Magistério Indígenas em Verso e Poesia, que é o meu primeiro livro de 2004, 2024 eu fiz 20 anos de literatura, foi um livro pela Secretaria de Educação aqui do Estado, quando eu fiz magistério, meu primeiro livro, a Secretaria achou interessante, editou, publicou e adotou. Então é o primeiro livro escrito por uma mulher indígena, didático aqui no estado do Ceará. E tem o Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que está sendo adotado aí pelas escolas, e agora o que eu lancei em 2024 também, Tuiupé e o Maracá Mágico, pela Companhia das Letrinhas, está sendo o segundo mais vendido no Brasil. Então a literatura está ganhando caminhos, vozes, formas aí de mundo afora. Maravilha. E Maura, como é que está a programação aqui da Bienal? Temos ainda sábado e domingo de programação, não é assim? Programação diversa, plural, inclusiva para todas as idades, Lana. É muita programação porque é de 9 da manhã às 22 horas, com muita intensidade. E no domingo nós teremos aí um encerramento, mas eu quero reforçar também o espaço da memória, né? Lembrando que, fazendo jus ao o tema da Bienal, nós estamos aí com nomes de mulheres, nomeando as arenas, praças e as salas no mezanino 1 e 2. Então, convido também agora, nesses últimos dias, a visitar o Espaço da Memória, onde a gente fala sobre essas mulheres. E tem um poema lindo de uma das nossas curadoras, que é a Nina Riz. Bom, já deu a dica aí, vai poder falar o poema ou não? Não, o poema da Nina precisa vir no Espaço da Memória fazer a leitura. É um poema lindo, muito lindo. Então a gente vai ter que vir para poder assistir, para poder saber, conhecer esse poema. Mas são quantos espaços que tem aqui para visitação? Olha, só aqui no térreo nós temos a Arena Bessi, o espaço na Tessia Campos da escritora e do escritor cearense, a Praça Emília Freitas, o Café Literário, a Cultura Alimentar, Literatura e Cultura Alimentar, e ainda temos a Arena Henriqueta Galeno. Mezanino 1 e Mezanino 2, várias salas, como Sala Adísia Sá, Alba Valdez, Francisca Clotilde, Thelma Tremembé, uma mulher indígena. Eu tenho muitas saudades da Thelma, porque ela foi uma mulher indígena muito frequentadora da Bienal, uma escritora, e que nos deixou em 2023. Então, Thelma também nomeia uma das nossas salas da infância. Ângela Lago. São muitas mulheres que nós trouxemos para conversar com a gente nessa Bienal e para fazer uma grande entrega. Cada sala dessa é o nome de uma mulher, assim, né? Cada sala é o nome de uma mulher, e lembrando que nós tivemos uma edição especial, que é o Literatura e Moda. Tivemos 2 histórias, eu chamo narrativas andantes, histórias andantes. No dia 4 e 5 aconteceu. No primeiro dia foi sobre Iracemas, um novo olhar, um novo
É como se a gente tirasse o véu de um olhar muito centrado numa Iracema que foi pensada pelo Zé de Alencar, mas para dizer que ela se atualizou e que ela enfrentou, né? A história diz diferente, mas tem esse olhar. E no segundo dia teve a história da Rainha do Ignoto, onde a Funesta caminhou por esse foyer do centro de eventos. Então foi muito bacana. As pessoas vão poder ver as imagens agora, né, Lana? Com certeza. Mas, Maura, é a primeira vez que a Bienal traz a mulher como foco, né? Como protagonista. É um dos inéditos dessa edição da Bienal, Lana. Foi a mulher na sua centralidade, né? A escrita feita por mulheres e mulheres diversas e plurais como é a nossa sociedade, e tirar da invisibilidade essas mulheres, falar sobre mulheres que foram tão importantes como a Emília Freitas, que foi considerado o primeiro romance de literatura fantástica do Brasil, e não se fala tanto na Rainha do Ignoto, agora que nós estamos descobrindo a Rainha do Ignoto, e muitas mulheres que não só que escreveram, mas também da arte da palavra, né? Que usaram as histórias, as narrativas, reforçando que se o fogo das palavras também nós nos remetemos às memórias, das histórias contadas em volta das fogueiras. Da oralidade, né? Da oralidade, né? E qual a expectativa de vocês a partir da Bienal? O que vocês esperam? Primeiro, assim, eu quero dizer que estar numa Bienal, na proporção que essa Bienal Internacional do Livro do Ceará, encontrar com o leitor, encontrar com os adolescentes, eu não imaginava que eu teria um público adolescente tão grande. Eu me surpreendi andando pela Bienal, encontrando com os adolescentes que me conhecem. Isso, eu me surpreendi esse ano. Eu não imaginava que eu tivesse um público assim tão grande. Essa troca é muito gostosa, né? Nossa, é muito. E aí para tirar foto, eu digo que é o retrato, né? Vamos tirar, para tirar o retrato. E se eu tiver com cocá na cabeça, para mim ir de um instante para o outro, é difícil, porque todo mundo quer tirar foto, mas não é só a questão do tirar o retrato, mas a pessoa já me conhece, e isso sério, vocês me conhecem. Também os livros que foram adotados em escolas aqui em Fortaleza, né, que os alunos estão por aqui, teve escola que veio só para encontrar comigo, para me ver, que eu também me surpreendi, gente, sério isso. Então a minha expectativa assim é que... Porque você tem livros em algumas escolas, né, então já... vamos ver autores pessoalmente. Então, a expectativa é que esses adolescentes, essas gerações que hoje, que estão circulando, que estão conhecendo, elas vão ter história para contar. Me incentiva também a escrever. Porque já aconteceu de ter exemplo de adolescentes chegar para mim e dizer: eu agora comecei a escrever porque eu me inspirei na sua história. O livro que eu li, o seu livro, me inspirou a escrever. Eu escrevia, mas não tinha coragem de mostrar para ninguém. E agora eu tive coragem de mostrar. Então, essas experiências me tem a certeza de que é isso mesmo. Né? Vai ter várias Auritas aí ao longo do tempo, escrevendo, incentivando e conversando, tirando retrato, participando de bienais. Inclusive, seus parentes, né, que possam estar te assistindo, que possam estar acompanhando essa sua trajetória, é uma inspiração, né, para que, por exemplo, essas meninas que estão crescendo, que elas possam estar te vendo, eu também posso ser uma Aurita, né? Eu também posso ser uma escritora e posso ir por esse caminho. É isso. É isso. Maurinha, eu queria saber de você, mas qual é a tua expectativa a partir dessa Bienal no seguinte sentido? Você trouxe esse protagonismo da mulher. Você acha que a partir daí, nas bienais que virão, ela vai continuar, vai dar sequência a isso? Que eu espero? Eu espero que as mulheres, elas incorporem, aliás, despertem a sua força interior, e que se percebam como pessoas que constroem uma sociedade, né? Então, como uma pessoa da política pública, eu espero muito que as próximas bienais, né, tenham esse protagonismo feminino, mas que a partir disso as mulheres sejam protagonistas da sua própria história, da sua própria vida, que se percebam como pessoas com muito valor para uma construção de uma sociedade mais harmônica, plural e diversa. Eu quero muito que essa Bienal tenha essa contribuição,
trabalhamos para isso, né? Para entregar isso para a nossa sociedade e que o livro leitura seja uma centralidade na vida das pessoas. Já está pensando na próxima? Claro que eu já estou pensando na próxima. Quer dizer, spoiler? Não, mas eu não posso dizer porque é assim, Lana. Eu sou uma pessoa que, sendo da política pública, sendo servidora do Estado do Ceará, eu também tenho que aguardar os meus gestores para ver como os encaminhamentos que daremos. Mas eu, que estou há 20 anos na política pública do livro leitura, claro que a gente sempre pensa no próximo tema. Não posso dar spoiler. Mas e como é que estariam as mulheres também como protagonista? As mulheres, inclusive, Lana, eu quero reforçar que na Bienal do Ceará nós já tínhamos primeiro escrita de mulheres e agora nós temos o Voz Mulheres, porque a mulher já sempre foi convidada a falar nesta Bienal em várias participações, né? Sempre foram convidadas. Mas agora é elas pensam, elas falam, convidam. Então teve essa centralidade mesmo nas mulheres. Mas como política pública a gente já vinha trazendo essa aproximação constante, já tinha um eixo chamado Voz Mulheres e agora elas fazem a cena literária no nosso estado e a gente espera que as próximas bienais tenham esse reforço extremamente significativo e extremamente ativo e a contribuição literária das mulheres. Bom, meninas, estamos terminando mais uma Roda de Mulheres. Adorei a nossa conversa aqui. Então, vocês têm mais um tempinho aí para dizer para quem está nos assistindo qual o recadinho que vocês têm para mandar. É sempre bom agradecer, né? Quando a gente pensa no tempo, essa palavra presente, que o que está acontecendo agora aqui é um presente do grande Criador. Então é sempre bom agradecer o seu momento presente e ter sabedoria para o próximo presente. Então acho que o futuro, a gente é quem vai abrir esse leque do que a gente pode, essa energia que a gente vai poder expandir, dividir com quem está ao nosso lado. Então, acho que é isso. Eu quero agradecer a todos que me sucederam, incluindo Henriqueta Galeno, que eu considero uma pessoa que lutou muito pelas artes e as artes literárias do nosso estado. Agradecer às 15 mulheres que nomeiam os espaços dessa Bienal, porque a gente sabe da luta e da força dessas mulheres. Falar de uma Francisca Clotilde, que no século passado, no século XIX, falava sobre escrever um livro chamado A Divorciada, coisa que a gente sabe o quanto foi difícil para ela fazer essa publicação. Agradecer a Emília Freitas, a Anatécia Campos, agradecer a Alba Valdez, uma Odísia Sá, todas elas. A Júlia Lopes de Almeida, que pensou em uma academia e não pôde assumir. Então, todas elas são importantes e todas elas doaram seu tempo, sua energia e sua dedicação para que nesse momento aqui, nesse estúdio, estejam a Aurita Tabajara, uma Lana e Maura falando sobre escrita e sobre resistência e falando sobre a literatura feita por mulheres. É isso. Meninas, muito obrigada. Parabéns pelo evento, tá maravilhoso. Parabéns por tudo que você faz por essa luta das mulheres na literatura, na escrita. Parabéns por sua escrita e pela sua trajetória. Foi muito boa a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada. E principalmente obrigada a você que nos acompanhou até agora. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo Roda de Mulheres. Um super beijo e até lá.